7h13. Hoje, terça-feira, 20 de julho de 2021. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Álvaro. Vacinação para o público de 18 anos começa amanhã em Manaus. Manaus, mais de 13 milhões de doses da vacina Pfizer devem chegar ao Brasil. Alças do Parque dos Bilhares são liberadas para a circulação de veículos. O local ficou interditado por conta da cheia. Caixa paga hoje o auxílio emergencial a nascidos em março. Ministério Público do Amazonas ajuiza a ação para obrigar a Prefeitura de Lábrea a concluir construção de creches paralisada há 6 anos. Vereador é investigado por contratar cunhadas e enteada na Câmara de Manaus. A gente vai discutir sobre isso na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa com o jornal Estado de São Paulo, Estadão, que traz a manchete: São Paulo quer revacinar a população a partir de janeiro com a Butanvac. Plano é a aplicação de apenas uma dose nos adultos numa campanha como a da gripe, que exige imunização anual. Em Angola, Mourão intercedeu pela Universal. Estados driblam nova regra sobre saneamento. E tem também a vez de Pia tentar ouro no futebol. Em primeira edição do caderno diário sobre jogos, técnica da seleção feminina exalta a força coletiva. Esses foram os destaques do Estadão. Muito bem, agora às 7h16 em Manaus, vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Bolsonaro diz que não vai sancionar fundo eleitoral. O presidente admite derrota do voto impresso e cogita não concorrer em 2022. E ainda, atuação de Guedes atrasou vacina, sugerem documentos. Documentos da CPI da Covid expõem contradições da equipe de Paulo Guedes sobre a MP das vacinas. A comissão quer saber por que um dispositivo que facilitava a aquisição de doses da Pfizer e da Janssen foi eliminado da medida provisória publicada em janeiro. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, Peru anuncia vitória de esquerdista conservador. Mais de 40 dias após o segundo turno, marcados por recursos da chapa derrotada, o Peru confirmou a vitória de Pedro Castilho na eleição. Álvaro. Estado de Minas, seca, fogo e alerta. Registro de incêndios florestais no estado já superam a média histórica dos últimos 5 anos. Bolsonaro vai vetar fundo eleitoral. O presidente afirmou que o valor de 5,7 bilhões é astronômico para uma campanha eleitoral e que não vai aprovar em respeito ao trabalhador. Emoção começa antes da abertura oficial. Brasil estreia amanhã. Dia de decisão. Mais do que nunca, hoje o Atlético Mineiro vai precisar da força e do poder de decisão do atacante Hulk. Esses foram os destaques do Estado de Minas. Muito bem, Álvaro, agora vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora, que traz como manchete principal: 539 mil gaúchos acima dos 40 anos ainda não se vacinaram contra a Covid-19. Problemas de comunicação, dificuldade de acesso e preferência por algum tipo de imunizante específico ajudam a explicar as razões de moradores do estado terem optado por não se proteger. O número é da Secretaria Estadual da Saúde do DataSUS, jornal 0 Hora, que é do Rio Grande do Sul. E também ainda
Aqui entre os destaques, na capa do jornal, Marta e companhia dão o pontapé inicial do Brasil na Olimpíada de Tóquio. Em busca da inédita medalha de ouro, seleção feminina estreia às 5 horas de amanhã no torneio de futebol dos Jogos do Japão contra as chinesas. Álvaro. 7h19. Jornal da Cidade. Só o que importa. Correio Brasiliense. Distrito Federal ampliará a vacinação para 37 anos sem agendamento. Anvisa permite teste com 3 doses da AstraZeneca. Professores terão o reforço da imunização antecipado. Segunda dose da vacina de RNA pode combater outros vírus. Avanço da variante Delta derruba a bolsa pelo mundo. Bolsonaro diz que deve vetar fundo eleitoral de 5,7 bilhões. O presidente afirmou isso ontem em entrevista, onde ele considerou que o valor era exorbitante. GDF tem 23 concursos públicos autorizados. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. 7h19 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Vamos conferir os destaques aqui do Jornal Extra, que traz como manchete principal: INSS muda as regras para liberar pensão. Previsão é que benefício seja concedido na mesma hora se documentos estiverem ok. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal, Rio tem aumento de casos da variante Delta. Estudo mostra que chegada de nova cepa costuma coincidir com o crescimento de internações. Com a cabeça raspada, DJ Ives tem habeas corpus negado. A justiça negou o pedido de liberdade a Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives, preso por agredir a ex-mulher. Ele foi transferido para presídio. São os destaques aqui na capa do Jornal Extra. Vamos agora ao jornal A Crítica do Amazonas. Política. Ramos põe impeachment no jogo. Acusado por Bolsonaro de ser responsável pela turbinada no Fundão, vice-presidente da Câmara pede para analisar 127 pedidos de impeachment. Chamado de anta por Bolsonaro, Omar Aziz diz ser a onça que vai pegar o macaco guariba. Setor de segurança, salários de até R$ 20.400. Estado abre 2.500 vagas em concurso. Serão 1.350 vagas para PM, 453 para os bombeiros, 362 para a Polícia Civil, 210 para o Detran e 150 para a Secretaria de Segurança. Caso Pegasus. Escândalo mundial de espionagem. Investigação jornalística reforça suspeitas sobre a empresa israelense. Devastação sem controle na Amazônia. Novos dados. Nos últimos 11 meses, o desmatamento cresceu 51%, chegando a 8.381 quilômetros quadrados. Uma parceria aqui da Samba, TV A Crítica e escolas de samba renovam um contrato para a transmissão do Carnaval de Manaus por mais 5 anos. Esses foram os destaques do Jornal A Crítica. O tempo hoje. Clima fechado neste início de manhã na capital. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Hoje a cota do Rio Negro é de 29 metros e 37 centímetros. Então, nas últimas 24 horas, o Rio Negro desceu 8 centímetros. Até agora o rio desceu 65 centímetros. Por conta da vazante do rio, as alças dos bilhares foram liberadas. Vamos saber disso no Trânsito ao Vivo. Trânsito. Agora com Edila Chaves e as informações do trânsito. Edila. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Olha,
Nós estamos, nesse momento, na Avenida Constantino Neri, mais precisamente no retorno, né, para quem vem do centro da cidade, sentido bairro, e acaba pegando aquele pequeno contorno para seguir para o bairro do Alvorada, na Loros Cordovil. Bom, gente, por volta das 4h30 desta manhã, um motorista de um carro modelo Fiat Toro, de placa PHP 8847, segundo o que nós apuramos com o motorista, ele não quis conceder a entrevista, mas acabou nos trazendo o relato, ele estaria vindo da região do centro da cidade, onde teria feito umas compras, né, frutas e verduras, e no momento não teria atentado para o semáforo. Então, passando o cruzamento, momento em que uma caçamba da empresa Tupec, prestando serviço para a prefeitura, acabou colidindo a Fiat Toro. Isso, gente, apesar do forte impacto, o motorista da Fiat Toro não sofreu nada. Álvaro, impressionante. Quem, na verdade, acabou por sofrer o impacto foi o passageiro da caçamba, o senhor José Ribeiro, de 24 anos. Ele é servidor, ele é colaborador da Simuche, onde presta serviço à prefeitura, presta serviço à prefeitura, e, no caso, a caçamba estaria seguindo ali para o aterro sanitário, né? Nesse momento, nós estamos na Avenida Constantino Neri, o trânsito sentido centro-bairro está bastante complicado, viu, gente? Já sentido bairro-centro está fluindo. Também temos aqui a informação, gente, a respeito daquele retorno ali na questão da praça, próximo ao Milênio, né? Parque dos Bilhares. Pois é, gente, ali já está liberada a articulação de veículos. Com a baixa do Rio Negro, então ali nós já temos uma baixa naquele igarapé que passa ali por baixo, gente. Com isso já está liberada essa alça ali para a circulação de veículos no Parque dos Bilhares. No demais, Álvaro, trânsito fluindo com aquelas lentidões de alguns pontos mais comuns, onde já sabemos, mas de impacto mesmo que temos para trazer para você, motorista, essa questão da Avenida Constantino Neri e também a liberação para a circulação de veículos ali no Parque dos Bilhares. Obrigado, Edila. Trânsito. Covid-19, o Brasil registrou 615 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira 542.877 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.224. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 21% e aponta tendência de queda. O Amazonas confirmou mais 9 mortes por Covid-19 e 273 novos casos nas últimas 24 horas. Com isso, o número de vidas perdidas para a doença chegou a 13.443. O total de casos confirmados desde o começo da pandemia subiu para 411.385. Os dados constam no boletim epidemiológico desta segunda-feira da Fundação de Vigilância em Saúde. O Amazonas está há 4 meses na fase laranja da quarentena, que representa risco moderado para a transmissão da Covid. Uma notícia muito boa: em todo o Brasil, 42,51% da população já está parcialmente imunizada, em um total de 90.026.281 pessoas com pelo menos uma dose da vacina. A população totalmente imunizada contra a Covid-19 no país, aqueles que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra o novo coronavírus, chegou a 16,22%. O Amazonas completou 6 meses desde o início da vacinação contra a Covid-19, com 14,7% da sua população completamente imunizada com as 2 doses da vacina ou com uma dose única. Agora atenção, a vacinação contra a Covid-19 em Manaus será aberta para jovens a partir de 18 anos a partir desta quarta-feira.
O anúncio foi feito pelo prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima, na tarde desta segunda-feira, também anunciou um novo mutirão de vacinação para a vacinação de pessoas com 18 anos de idade. A aplicação da primeira dose da vacina também deve ser retomada na quarta. Nesta segunda, por falta de vacinas, a prefeitura aplicou apenas a segunda dose. Essa foi a segunda vez no mês que a primeira dose foi suspensa por falta de imunizantes. Ontem, pelas redes sociais, o governador Wilson Lima anunciou o mutirão de vacinação aqui em Manaus. Vamos conferir. Olá, meus amigos. Estou vindo aqui para fazer uma importante convocação. Nesta quarta... Vamos trocar o vídeo aí, que o vídeo está... julho, vamos realizar mais um grande mutirão de vacinação para vacinar todo mundo que tem 18 anos de idade. Tira esse vídeo. Começa agora às 9 horas da manhã e vai até a meia-noite. Olá, meus amigos. Estou vindo aqui para fazer uma importante convocação. Nesta quarta e quinta, dias 21 e 22 de julho, vamos realizar mais um grande mutirão de vacinação para vacinar todo mundo que tem 18 anos de idade ou mais. Começa às 9 horas da manhã e vai até a meia-noite. No Sambódromo, no Vasco Vasques e na Arena da Amazônia, além dos postos da prefeitura que estão espalhados pela cidade. Nós estamos trabalhando para ser a primeira capital brasileira a vacinar todo mundo acima de 18 anos de idade com a primeira dose ou dose única. Meus amigos, a vacinação é importante porque é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Um abraço a todos. Então está aí a prefeitura retomando a vacinação e ampliando para o público com 18 anos de idade. O governador Wilson Lima anunciando novo mutirão de vacinação a ser realizado aqui em Manaus para público também com 18 anos de idade. Muito bom. Ontem, na verdade, a Pfizer informou que vai entregar ao Ministério da Saúde, nas 2 últimas semanas de julho, 13.265.460 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, produzida em parceria com a BioNTech. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, receberá 13 voos vindos de Miami, nos Estados Unidos, entre hoje e o dia 1º de agosto. De lá, os imunizantes serão enviados para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos. Somados aos lotes anteriores, serão mais de 30 milhões de doses entregues ao governo federal no primeiro semestre deste ano. A previsão da farmacêutica é que a operação no aeroporto de Viracopos se intensifique entre os meses de agosto e setembro, já que devem chegar quase 70 milhões de doses ao país. Esse montante faz parte do primeiro acordo firmado com o governo do dia 19 de março, contemplando a entrega de 100 milhões de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021. O segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro, totalizando 200 milhões de doses de vacina Pfizer-BioNTech ao Brasil. Trabalhadores informais nascidos em março recebem hoje a 4ª parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 3 semanas após o depósito do dinheiro, ele poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente comum. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social com dígito final 2 poderão sacar o benefício. Na última quinta-feira, a Caixa anunciou a antecipação do pagamento da 4ª parcela. O calendário de depósitos, que começaria no próximo dia 23 e terminaria em 22 de agosto, teve o início antecipado para o último dia 17 e será concluído em 30 de julho. Polícia.
Vamos agora ao vivo com Edila Chaves e as informações dos casos de polícia das últimas 24 horas. Edila. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Voltando agora a trazer mais notícias a quem acompanha o site imediato. Olha, Álvaro, está surpreendente a situação de ladrões na cidade, né? Na tarde de ontem, a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos conseguiu, então, chegar até Gabriel Silva da Silva, de apenas 21 aninhos. Gabriel seria morador do bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Sabe o que chama a atenção sobre o caso do Gabriel, além da idade, Álvaro? Não. Gabriel, ele só gostava de roubar produtos da Apple, viu? Ele era exigente. Luxo, né? Exigente, o menino, né? Só queria furtar produtos da Apple. Porém, justamente por essa questão, ele acabou sendo já preso pela equipe da DESC e ali parabenizando o delegado Denis Kim. Agora, lembrando, Álvaro, toda criança tem personagem, né? Então, o personagem que Gabriel também aderia era o tão famoso Homem-Aranha. Gente, a polícia prendeu o Homem-Aranha, olha aí, mas esse Homem-Aranha era do mal e abusado, viu? Só gostava de pegar produtos da Apple. Outro assunto que vamos trazer à tona é a respeito de uma briga familiar, né? Segundo informações, seria um relacionamento entre os proprietários da funerária Canaã. Pois é, na que noite caso de esse? ontem teve esse atrito, né? Onde, segundo algumas pessoas, segundo o dono, teria atirado contra as suas sócias e parece ser sua ex-companheira. Isso tudo devido por brigas, né, de heranças, enfim. A verdade é, a nossa equipe está apurando este caso. Vamos tentar falar com o delegado para ver se ele nos traz informações mais precisas. E quem quiser ouvir alguns detalhes, gente, também ainda durante a noite de ontem, detalhes ainda preliminares, é só acompanhar a live. A equipe de ontem à noite esteve presente nessa ocorrência. Graças a Deus, a mulher está socorrida, ela está hospitalizada, viu, gente? Então, esse caso aí, a gente vai saber se literalmente seria ali um caso onde o ex-companheiro, confirmando, né, ex-companheiro seria, então, o autor dessa ocorrência. A nossa equipe também está a par desse caso. E outro que chama a atenção é a questão do município de Iranduba, viu, gente? Já ia lhe perguntar sobre isso. Exatamente, Álvaro. Inclusive, durante esta manhã, acabei de obter mais informações, gente. Para quem conhece ali aquela área, entrando na vila de Paricatuba, uma família foi feita refém, carros teriam adentrado ali a área, né, o início da vila de Paricatuba, seriam feitos arrastões, inclusive chegaram a colocar uma família inteira como refém, atrancando dentro de casa. A situação está bastante grave ainda durante a noite de ontem também, onde carros invadiram na área de escola e lá fazendo arrastões, aterrorizando. A nossa equipe vai ali daqui a pouco fazer uma matéria para você acompanhar na íntegra. Nós estamos recebendo várias denúncias do município de Iranduba. Tem a questão também da segurança, né? A falta de segurança pública que eles acabam por colocar. Mas, enfim, vamos ouvir a população e também ouvir o secretário de Segurança sobre este caso, onde temos como destaque o município de Iranduba, que a população pede socorro. Edila, agora a informação que a gente tem também é que as pessoas lá estão reclamando da falta, né, de policiamento, né? Parece que essas facções, novas facções estão aparecendo lá, né? Tentando tomar conta das comunidades. É uma situação complicada essa, né? Exatamente, Álvaro. Uma das colocações da população junto ao site imediato, onde já estivemos lá, e com isso eles acabaram por pegar esse apreço devido à nossa equipe ter dado voz a essa população, é que eles estariam alegando que as viaturas estariam em péssimas condições e teria falta de policiamento, tanto civil quanto militar. Nós estamos verificando, né, Álvaro, para irmos até lá e conversarmos com a população e tentar apurar mais este caso. Mas o que sabemos é que nós
não apenas o imediato, mas estão indo em redes sociais muitos vídeos de denúncias sobre a falta de segurança no município de Iranduba e uma tal nova facção que estaria surgindo ali, que seria a tal chamada família dos Donça. Logo que eu ouvi, eu achei que fosse a família dos Onze, né, Álvaro? Mas não, é a família dos Donça. Família dos Onça. Isso, são denominados oncinhas. Então, a nossa equipe vai apurar isso aí e vai trazer sim, porque o jornalismo do site imediato, ele é pelo povo e para o povo. Edila, muito obrigado. E a gente faz desde já um apelo ao delegado de polícia da cidade, né? Salvo engano é o Dr. Lázaro, que já foi comandante da Polícia Civil, que tomem as rédeas da situação, tendo em vista que o município é um município aqui na região metropolitana importante, tem um fluxo, obviamente, de veículos. A cidade, na verdade, está crescendo naquela direção depois da construção da ponte. Então, óbvio que as pessoas elas precisam e clamam por mais segurança com esse aumento do fluxo e, obviamente, a chegada do desenvolvimento com uma série de empreendimentos imobiliários. E é óbvio que a polícia é parte desse processo de crescimento. Então, a gente pede ao delegado de polícia que dê atenção ao município, que faça realmente esse trabalho mais ostensivo junto com a polícia militar, né, e também de investigação, para que a gente não permita que surjam novas facções aí aterrorizando. Ontem eu vi o vídeo, a Edila deve colocar depois no site o vídeo, né? O vídeo realmente é muito impressionante. Obrigado, Edila. Obrigado pelas informações. Ok. Polícia. O Ministério Público do Amazonas deu início, no último dia 15, à investigação de denúncia contra a eventual prática de nepotismo praticada pelo vereador Sandro Maia na Câmara Municipal de Manaus. Cabe ao Ministério Público, por esta Promotoria de Justiça, né, aqui pela Promotoria de Justiça, especializada a adotar medidas administrativas e judiciais previstas em lei para a defesa e proteção do patrimônio público e dos princípios constitucionais que regem a administração pública. A gente vai discutir sobre isso agora, ao vivo, com Bruno Mazieri. Poder.com, com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos acompanha nessa terça-feira. Explique pra gente qual foi a peripécia, então, desse vereador Sandro Maia, né? Salvo engano, ele já é antigo, né, Bruno? Já não é a primeira legislatura dele, né? Mas se fosse a primeira, não estaria perdoado. Mas, enfim, sendo já de uma segunda legislatura, nos admira muito, né? Esse tipo de gente que acha que pode fazer esse tipo de coisa e ninguém vai perceber. É isso mesmo, Álvaro. O Sandro não o Sandro Maia não é a primeira legislatura dele, ele é do DEM, né? É bom a gente salientar aí o partido do vereador. E o que acontece, Álvaro? O Ministério Público recebeu uma denúncia falando que havia um possível esquema de nepotismo dentro da Câmara Municipal de Manaus. E aí a promotora responsável, né, que recebeu da 67ª Promotoria de Justiça Especializada de Proteção ao Patrimônio Público, entrou em contrato com a Câmara Municipal pedindo, né, a lista de funcionários para saber se existe ou não esse possível esquema de nepotismo envolvendo a cunhada, né, e a enteada do Sandro Maia. A Câmara respondeu com um requerimento, com um ofício, na verdade, porém não prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público. Daí, o MP entrou em contato de novo com a Casa Legislativa e determinou a requisição de cópia em mídia digital, né, da ficha funcional e de frequência dos ex-servidores com todos os dados pessoais atualizados para entender, então, se existe ou não esse esquema de nepotismo dentro da Casa Legislativa do município. E como você bem disse, por mais que fosse, né, o primeiro mandato do vereador, nada justificaria, tendo em vista que a gente sabe que nepotismo é crime e é um crime muito antigo e que todo mundo fica de olho hoje em dia, né? Agora... me causa estranheza, na verdade,
o nepotismo nesse sentido, porque é um ato que a internet não perdoa, né? Então a gente tem acesso a inúmeros dados e o processo de investigação é muito mais fácil hoje em dia. Agora, são 3 cunhadas e uma enteada que ele teria contratado para trabalharem como assessores parlamentares de seu gabinete, Bruno. É isso? Isso, uma enteada e uma cunhada. Certo. Olha, Bruno, o que me assusta, né, na atitude desses vereadores é que eles não conseguem perceber, ou pelo menos fazem a entender que não estão nem vendo, né, como a gente diz no jargão, esse momento que a política brasileira, a política local vive de transparência, né, e que, óbvio, né, que a sociedade não aceita mais esse tipo de coisa, né? Quer dizer, e a Casa Legislativa também, no meu entendimento, pelo que você narrou, tentou escamotear a resposta, né? Tentou, digamos assim, atrapalhar a investigação, não fornecendo as informações corretas, né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho na Câmara Municipal, porque pode estar acontecendo muita coisa errada por lá, hein? É bom ficar de olho, é preciso que a gente fique de olho. E eu queria salientar também, o Álvaro, que a gente fala bastante aqui sobre a questão do cotão e tudo mais, e o vereador aí gasta bastante com o cotão. Teve mês, em maio, por exemplo, gastou 54 mil, até maio desse ano, gastou 54 mil reais e apresentou apenas um projeto de lei na Câmara Municipal de Manaus. Ou seja, a gente se questiona também até que ponto, né, os vereadores estão legislando em favor da população e principalmente num momento tão delicado como esse. Agora é bom a gente destacar também que isso não é uma verdade, assim, um juízo de valor. Está passando por um processo de investigação. Perfeito. O Ministério Público está investigando isso e cabe a ele agora provar se de fato o vereador cometeu ou não esse ato de nepotismo. Se cometeu, que ele tenha que arcar com as consequências disso. Senão, o Ministério Público terá que se desculpar perante a sociedade com o vereador sobre essa questão. Bom, ontem, comentar com você, aquele ex-candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Amil, deixou o PCdoB, né? Ele que tinha recém entrado no partido, né? Voltado lá para o partido, ontem me parece que deixou mais uma vez o partido, o PCdoB. Falta de espaço, Bruno? Acredito que sim, Álvaro. Porém, o Marcelo Amil já havia, né, anunciado que era pré-candidato ao governo do estado no ano que vem pela sigla, e daí não justificou muito assim, o motivo pelo qual tinha saído. O Marcelo Amil sempre tenta mostrar que economizou bastante na campanha de prefeito ano passado, que teve um número expressivo de votos, porém concluiu mais um ciclo, como ele disse, dentro do PCdoB. Agora a gente não sabe se ele vai buscar outro partido, outra sigla, não ficou claro isso, mas ele diz que tem preparado para apresentar uma proposta diferente, melhor para o Amazonas. E o Marcelo Amil, a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo, né, Álvaro, durante as eleições do ano passado, e é uma pessoa muito inteligente, é advogado, conhece os movimentos de esquerda, porque é de partido de esquerda, e tinha um projeto muito bacana para Manaus. Vamos ver agora como é que vai ficar, para onde ele vai, para qual sigla ele vai, e se ele vai concorrer ao governo do estado no ano que vem, como já havia dito anteriormente. Bruno Mazieri, muito obrigado pelas informações, obrigado pelos detalhes aí do mundo da política. Hoje tem sessão lá em... não, estamos em recesso ou não? Eles estão de recesso. Tanto aqui em Manaus, no Amazonas, quanto em Brasília, todos estão de recesso, só voltam a partir de 2 de agosto. Você acompanhou ontem o pronunciamento do presidente no início da noite? Acompanhei no domingo, né, quando ele saiu, que aí deu aquelas declarações envolvendo o deputado Marcelo Ramos, e acompanhei também ontem, no final da noite, também o pronunciamento do presidente. O que você destacaria aí do pronunciamento do presidente ontem, Bruno? Olha, Álvaro, o que me parece é que o Bolsonaro voltou mais afiado que nunca, né? Assim, eu acho que esses dias que ele passou afastado, cuidando da saúde, trouxe à tona aí, deu um gás para que ele se defendesse das inúmeras acusações, e está assim, tá tentando sobreviver ao como está acontecendo no universo político agora. Tá tendo muito ataque, né, do presidente,
E eu acho que também, o caminho do Bolsonaro é esse. Agora, houve muito panelaço também, viu, Álvaro? Houve panelaço em várias partes do país, o que mostra aí que a população está dividida entre o presidente e já pensando aí nas eleições de 2022. Não tenho dúvida que temos um país bem dividido, né, Bruno? Obrigado pelas informações. Bastante dividido. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bem, agora nós vamos falar sobre essa discussão, né, que aconteceu entre o deputado federal Marcelo Ramos e o presidente Jair Bolsonaro, né, quando da aprovação do cotão, aliás, do fundo, né, você estava falando do cotão agora, falando do fundo partidário. Tudo começou depois que o presidente chegou a apontar ao vice-presidente da Câmara como responsável pelo aumento na LDO, mas os responsáveis pela votação em plenário foram os líderes do governo. A gente vai conversar sobre isso agora ao vivo com o deputado federal Marcelo Ramos. Muito obrigado pela sua presença aqui, deputado, nesse momento aí de discussão do Brasil, em que a gente viu aí, diante da aprovação da lei, obviamente, aqueles ataques, né? E aí os ataques vindo da própria base do governo, né? Assim, hoje a gente sabe que no governo, né, no Congresso, a base do governo ainda é muito forte, né? E o presidente tentando fazer acreditar que a sua base não tivesse feito parte dessa aprovação. E é isso que eu queria que o senhor explicasse para a população, de fato, o que aconteceu aí no aumento, né, na aprovação do aumento do fundo partidário. Bom dia. Bom dia, eu vou tentar ser muito didático, até porque, para mim, Álvaro, é um constrangimento num momento da vida do país em que nós temos 530 mil famílias enlutadas, em que nós temos 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas com fome, 800 mil empresas fechadas por conta da pandemia, o presidente se presta a esse tipo de atitude. O Brasil precisa de palavras de esperança, de palavras de dias melhores, de pacto nacional pela reconstrução da economia, da vida das pessoas. O cidadão que está em casa, que está desempregado, que está sem comida na mesa, essa briga não resolve nada na vida dele. Então, para mim, é um constrangimento ter que vir a público tratar disso por conta da irresponsabilidade e da falta de noção do tamanho do cargo que o presidente ocupa. Mas veja só, vou ser bastante didático. O presidente encaminha para a Câmara, só ele pode encaminhar, a lei de diretrizes orçamentárias. Perfeito. E eu sou justo até com quem não é justo comigo. No texto que ele encaminhou, não existia previsão de fundão. Na comissão mista do orçamento, que eu não faço parte, não participei de nenhuma reunião, certo? Na comissão mista de orçamento, o líder do governo dele, senador Eduardo Gomes, no Congresso, o líder do governo dele na Câmara, deputado Ricardo Barros, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, os líderes dos partidos da base de sustentação do governo, fizeram um acordo e incluíram no relatório do deputado Juscelino Filho esse valor, que não é 5,7 bilhões, é 25% do valor do orçamento da Justiça Eleitoral. É um percentual. Que ainda vai ser definido quando da aprovação da lei orçamentária. Perfeito. Então, assim o relatório foi para o plenário. O meu papel é só presidir, eu nem voto. Eu não voto na matéria porque eu estava presidindo a sessão. O que o líder do governo fez? Uma manobra regimental. Pediu votação nominal no texto principal da LDO para que o destaque do novo, que retirava o fundo eleitoral, não pudesse ser nominal, porque estaria dentro do interstício de 1 hora que o regimento determina. Só que, na votação simbólica, todos os partidos orientam como a sua bancada vota. E só 5 partidos orientaram a favor do destaque do novo. O Novo, o PSOL, o Cidadania, o Podemos e a Rede. Todos os partidos da base do governo, todos, o líder do governo, encaminharam contra o destaque do novo, portanto, a favor do fundo eleitoral. Como a repercussão foi muito ruim nas redes sociais, o presidente tenta terceirizar responsabilidades. Eu cumpri o meu papel, tenho muita tranquilidade, tenho certeza de que essa ofensiva das milícias digitais dele não vai se sobrepor à verdade, porque a verdade é uma arma muito poderosa. E agora vamos ver, está na mão dele. Ele vai vetar ou não, né? Ele vai vetar ou não. Não sei se você lembra que ano passado ele também esculachou
o fundo eleitoral. Sim. E na hora de vetar, sancionou. Agora, uma coisa que a população não entende é que num parlamento a vontade é como se fosse uma votação pública. A vontade é da maioria, né? Sim. Quer dizer, ainda que o presidente da Casa Legislativa tivesse vontade, ele teria que fazer uma articulação com a maioria para conseguir que aquilo fosse aprovado. Então, não é uma votação do Marcelo, de etc. Mas, assim, a base do governo, que essa eu acho que é importante a gente dizer, a base do governo votou pelo fundão. Sem os votos do governo, não teria aprovação. Não teria aprovação do fundão, eu acho que porque essa é a governo questão. Tem a grande maioria dos deputados. É isso que a gente precisa então, deixar isso claro. É incontestável. Se o governo desse um comando, o governo é contra, não teria fundão eleitoral. Não teria fundão eleitoral. Mas ele não deu, por quê? Porque o fundão eleitoral era fruto de um acordão do governo com os partidos da sua base. Perfeito. Bom, agora as pessoas precisam entender também que o fundo eleitoral, quando a gente proibiu a política de fazer uso de doações privadas, né, tanto de CPF quanto de CNPJ, o político ele ficou, obviamente, digamos assim, dependendo desses recursos públicos, né, para fazer as suas campanhas. Aí vem, obviamente, a discussão do quanto seria esse recurso, mas a gente precisa entender o seguinte: ou a gente quer que haja doações privadas ou a gente quer que o financiamento seja público. A gente tem que tomar essa decisão, tem que ser claro. Álvaro, isso. Eu acho que esse é o pano de fundo de toda essa discussão. O debate do financiamento público de campanha é um debate mal resolvido com a sociedade. Exatamente. Se você disser para o cidadão, consenso, né? Se você disser para o cidadão que R$10 de dinheiro do imposto dele vai ser utilizado para fazer um santinho de um candidato, ele não vai admitir. Exatamente. Então é um debate mal resolvido na sociedade. Exatamente. Agora, qual é o modelo que se contrapõe a esse? É o modelo de financiamento privado. Nós sabemos o preço que o Brasil já pagou pelo financiamento privado. As empresas financiam e depois vão cobrar e depois cobram muito mais caro quando o cidadão chega a ocupar aquele cargo. Eu sou daqueles, e já digo isso há muito tempo, não estou dizendo por oportunismo, por esse momento. Eu sou daqueles que acham que quanto menos dinheiro em campanha, melhor. Porque quando tem menos dinheiro para todo mundo. Quando tem mais dinheiro para todo mundo. Eu acho que ter menos dinheiro educa o processo eleitoral. Então, se dependesse de mim, isso não teria aumento nenhum. O que eu não sou é cínico, como muitos, que usam o fundo eleitoral e depois correm para não votar ou dizem que votaram contra, mas quando chega na campanha usa o fundo eleitoral. E aí justiça seja feita. Eu preciso registrar a coerência do Partido Novo, porque o Partido Novo diz que é contra e não usa o fundo, deixa o fundo depositado na conta. Aqui no Amazonas, tem deputado que diz que votou contra, que ataca quem votou a favor nas redes sociais, e nem a minha ataca porque eu não votei, mas que recebe toda eleição seu fundinho eleitoral. Isso sim é uma vergonha. Pois é, isso eu acho que é uma coisa que a sociedade ela precisa crescer, é um entendimento que a gente precisa ter, porque são duas coisas muito, muito bem definidas, né? Ou a gente entende que controla, digamos assim, o uso do político da eleição para favores digamos assim, empresariais, usando dinheiro público para financiar o político. Dessa forma, ele não tem que fazer essa troca, digamos assim, ou a gente permite ter essa brecha. Tem uma distorção maior. Tem uma distorção maior nisso. Qual é a distorção maior nisso? A distorção maior nisso é que quem representa os interesses dos empresários, e é legítimo que pessoas no parlamento representem os interesses do empresário, até porque sem empresário não tem emprego. Exatamente. Sem empresário não tem emprego, então é legítimo. Também o empresário é um bicho, né? Quem representa os interesses dos empresários tem quem os financie. Quem representa o interesse do professor, quem representa o interesse do servidor público, quem representa o interesse do operário da fábrica, esse não tem quem o financie. Então, o financiamento privado também gera uma distorção na competição das eleições. E o financiamento público minimamente tem ali... Nós tínhamos que ter critérios mais claros de distribuição. Claro. Né? Você tem uma distribuição que é proporcional pelas bancadas, mas você não tem um critério de distribuição dentro dos partidos.
Às vezes um candidato tem muito mais do que o outro. Então tinha porque que quando chega no partido é o presidente que ali decide para quem manda. Tinha vai. que ter um critério mais justo de distribuição. Mas esse é um debate mal resolvido no Brasil. Então eu acho que a grande questão disso tudo, né, é a gente compreender que fazer política, quer dizer, há quem diga que dá para fazer uma eleição, fazer uma campanha sem nenhum recurso. É impossível, né? É impossível. Veja o Amazonas, por exemplo. O candidato minimamente precisa de recursos para se locomover. Sim. Né? E aí você diz assim, se ele não tem dinheiro do empresário, porque ele não pode, se ele não tem dinheiro dos familiares, que também não pode, porque não podem doar a pessoa física, e se ele não tiver dinheiro público, ele vai viajar como? Exatamente. E ainda tem um perigo, né? Porque a hora que você tira o dinheiro legal da doação privada ou do financiamento público, aí você estimula o crescimento do dinheiro ilegal, do dinheiro do tráfico, do dinheiro do crime organizado, né? Então, é muito perigoso esse caminho. O Brasil tem que discutir isso de uma forma madura. O fato eu acho que é isso fato aí. Incontestável é que é uma insensibilidade nesse momento de sofrimento da vida das pessoas aumentar o valor do fundo eleitoral. Perfeito. Isso é um fato incontestável. E é isso que eu queria... o presidente deveria saber disso e ter agido para a bancada dele não aprovar. Tá, aí vamos lá. O senhor defende esse aumento ou não? Não, eu acho que esse aumento é um aumento exagerado. Eu acho que nós precisamos de recursos para realizar as campanhas, como eu disse. Eu não faço demagogia com isso, mas acho que não é o momento. É um momento muito sensível da vida do país. Nós deveríamos ter sido mais cuidadosos com isso. As bancadas do governo, os líderes do governo, as bancadas partidárias deveriam ter sido mais cuidadosas com isso. Lembrando também, Álvaro, que a gente fala assim, 5 bilhões e 700 mil, parece um negócio maluco. Se você dividir pelo número de candidatos, isso não dá R$1.000 por candidato. É muita gente, né? Só lembrando que tem esse fenômeno também. Você fala o valor geral, mas você não entende que aquilo ali o Brasil inteiro. Exatamente. Milhares de candidatos. Você pega a eleição municipal, que foi a eleição passada. Nós estamos falando de candidatos a vereador e prefeito em mais de 5.500 municípios. Então, são milhares de pessoas. Se você pegar o valor do fundo e distribuir por candidato, você vai ver que realmente não dá para sustentar uma campanha. Talvez, eu acho que a gente tem que repensar o modelo. Eu não sou contra financiamento privado, só que o financiamento privado deveria ter alguns critérios. O primeiro deles é que a mesma empresa não pode financiar mais de um candidato, porque o cara dava dinheiro para os 3. O que ganhasse, ele estava bem. Quem dá dinheiro para 3... que concorre ao mesmo cargo... Não é ideológico, né? Não está dando dinheiro porque acredita no projeto daquele cara. Está dando dinheiro porque quer preservar seus interesses depois. Agora, uma das coisas que a sociedade também não entende, o povo mais simples também não entende, é a forma como as coisas são votadas lá no Congresso. O senhor falou da votação simbólica, que é aquela votação rápida, né? Olha, se todos concordam, ninguém permaneçam como estão. Então, as pessoas acham que aquilo ali é como se fosse um atropelo da votação, da vontade das pessoas. Elas não entendem que, na verdade, aquilo já foi acordado, né? As bancadas já reuniram, já houve um entendimento, e aquilo ali é tão somente uma formalização daquilo que já foi discutido entre os partidos. Na votação simbólica, a orientação do líder conta por todos os deputados do partido. Vou dar um exemplo. Meu partido tem 43 deputados. Na votação nominal, cada um tem que ir lá digitar a senha e votar. Na votação simbólica, o líder orienta não. Considera-se 43 não. Por isso que não precisa contar. Porque se você soma e percebe que a diferença é muito grande, você faz simbólica, não precisa contar. Então, isso que é votação simbólica. E por que essa votação foi simbólica? Por 2 motivos. Primeiro, ela foi simbólica, estava dentro do interstício. Depois que tem uma nominal, só pode ter outra 1 hora depois. Mas ela também foi simbólica porque a Câmara tem 513 deputados e só 5 partidos que não somam 50 deputados manifestaram pela votação nominal. Se você somar, você tem 513 menos 50... É óbvio que a maioria... desejava o aumento. O aumento. Perfeito. Então, é só para a gente esclarecer, porque
A gente aqui não tem o objetivo de defender A, B, C ou D. O que a gente quer é que as coisas sejam colocadas da forma pela verdade, né? Eu acho que o fundamental é a sociedade receber a informação da forma correta, né? Fica claro para qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento de uma votação no Congresso que, primeiro, numa votação simbólica, as lideranças já se acordaram, então a maioria já decidiu de que forma vai ser aprovado aquele determinado projeto, então não há o que se discutir. E depois dessa bravata do presidente tentando atribuir a quem conduziu a votação, a sessão, a responsabilidade em aprovar o aumento do fundo, é no mínimo irresponsável, porque boa parte dos partidos que apoiam o presidente da República votaram em favor. Não, boa parte não, todos. Todos, né? Votaram em favor, votaram em favor. Absolutamente todos. Pois é, votaram em favor do aumento, então não há o que se discutir, né? Do ponto de vista da vontade da maioria. Então, assim, o líder do governo... E não vejo erro nisso, sabe? Eu acho que o governo só precisa admitir. Claro, o erro não é o governo ter articulado incluir 5 bi 700. O erro é, quando pegou mal nas redes sociais, tentar transferir responsabilidades. Eu acho que esse é o grande erro. Claro que isso machuca a gente, né? A agressão dessas milícias digitais vinculadas ao presidente da República é absolutamente exagerada, desproporcional. É uma parcela da população que não está preocupada em buscar a informação. Exatamente. Não está preocupada em fazer o seu critério. É uma atitude meio que messiânica, não é uma atitude sensata. Então, claro que a gente não pode se alimentar por isso, mas eu também tenho que ser muito cuidadoso. É óbvio que eu não posso compactuar com um governo que tenta atropelar o parlamento, sendo vice-presidente da casa. Principalmente que se o presidente Bolsonaro atacasse o deputado Marcelo, atacasse o senador Omar, atacasse o senador Eduardo, como ele vem atacando, mas tratasse bem o Amazonas, a gente ainda podia ficar calado. Mas ele me ataca o senador Omar, ataca o senador Eduardo Braga, ataca a Zona Franca o tempo inteiro. Vários projetos, né? Ataca os interesses dos trabalhadores do Amazonas o tempo inteiro. Colocou agora dinheiro para fazer 2 quilômetros da BR-319 na LDO de 2020, de 2021. Então, o problema, eu queria muito que o presidente me atacasse o senador Omar, o senador Eduardo, mas retribuísse ao povo do Amazonas a maioria de votos que ele teve aqui. Se ele me atacasse, mas ele tivesse cuidando da Zona Franca, cuidando da BR-319, cuidando de investimentos na nossa região, tirando as pessoas da miséria, viabilizando emprego para o cidadão que está desempregado, reestruturando o Bolsa Família para quem não tem um emprego e não consegue entrar agora no mercado de trabalho, tenha pelo menos um prato de comida na mesa. Se ele tivesse cuidado da nossa gente quando estava morrendo por falta de oxigênio, eu ouviria a crítica dele caladinho no meu canto. O problema é que ele não faz só mal a mim, ele faz mal ao povo do Amazonas e sempre tenta transferir responsabilidade. Quando as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio aqui e ele estava brincando com a morte das pessoas, se fingindo com falta de ar em entrevista coletiva, todos nós sofremos muito, todos nós esperávamos outra atitude. A saída dele do hospital, Álvaro, ela é muito simbólica, porque todo mundo esperava que o presidente saísse do hospital com uma mensagem de esperança, de dias melhores para a nossa gente. Não, olha, agora nós vamos vacinar todo mundo, a vacinação está aumentando, isso vai reabrir a economia, vai voltar a gerar emprego, vai voltar a gerar renda. Eu vou cuidar pessoalmente das reformas lá dentro do Congresso Nacional para que elas saiam com agilidade, o ambiente de negócio possibilite a retomada do crescimento. Eu vou cuidar com agilidade para reestruturar o Bolsa Família, para quem não está conseguindo nem ter um prato de comida na mesa, conseguir pelo menos comer, porque o Brasil tem 19 milhões de pessoas com fome. Todo mundo esperava isso dele. E ele sai destilando ódio, mentira, demagogia, criando instabilidade entre os poderes. O nosso país não merece isso. O nosso país precisa de reconciliação. É isso aí. Eu falo isso quase todo dia aqui. Eu acho que a gente precisa compreender que o Brasil é muito maior que algumas figuras, né? Eu me recuso
e eu falo isso publicamente a quem está no meu círculo de amizade também, eu me recuso a admitir que o Brasil se resuma a Lula e Bolsonaro. Eu acho que o Brasil é muito grande, nós temos enormes figuras do ponto de vista político, do ponto de vista intelectual, que poderiam contribuir para o crescimento do Brasil. Não, com certeza. Então, a gente precisa, obviamente, dentro dessa polarização absurda que a gente está vivendo, que gera tudo isso que você está falando, essa instabilidade, essa falta de equilíbrio na hora de se posicionar, a gente precisa, antes de tudo, abrir a mente para compreender o Brasil, um Brasil maior, um Brasil um pouco mais amplo. E outra coisa, Álvaro, eu tenho muitos amigos bolsonaristas, pessoas que eu respeito a posição deles. Posso discordar, mas eu respeito, né? Até porque não tem muitos elementos racionais no bolsonarismo, é um elemento meio passional, tal. Então, eu respeito essas pessoas. O problema é que elas também precisam respeitar quem pensa diferente delas. Exatamente. Isso é do exercício da democracia, isso é do exercício de um ambiente sadio de país. Então, eu acho que a gente está num ambiente muito contaminado e é lamentável que o presidente que tem o papel de unir o país seja quem joga o tempo inteiro pela divisão. Eu sempre digo que isso tem uma explicação. O presidente Bolsonaro, ele não sabe governar. Ele ganhou apenas negando o PT. Ele não ganhou apresentando um plano de governo para o Brasil. Quando ele sentou na cadeira, ele governa ainda negando um fantasma que não existe mais, que ficou no passado. Então, ele precisa de conflitos permanentes, porque se ele não tiver em conflito, ele precisa governar. E aí ele não sabe. Perfeito. Conversamos aqui com o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, vice-presidente do Congresso Nacional, que trouxe esclarecimentos para todos vocês aqui da votação que culminou na aprovação de um aumento do fundo partidário, que é o fundo que, para que todos entendam, financia as campanhas políticas no Brasil depois que as leis mudaram e proibiram o financiamento privado, né? Então, a gente precisa entender isso, né? E essa, obviamente, já ficou claro aqui para a gente que a decisão foi da maioria do Congresso e não tem o que se discutir. Obrigado, deputado. Obrigado pela participação conosco aqui. Obrigado, Álvaro. A alegria está aqui. Só quero concluir reafirmando o meu compromisso com o povo do Amazonas, o compromisso de alguém que deseja servir. As minhas responsabilidades me colocam, vez por outra, em matérias polêmicas. Eu sou alguém que a pessoa pode concordar ou discordar das minhas opiniões, mas ela não vai ficar sem saber o que eu penso sobre temas importantes para o país, e nunca vou me afastar de algumas coisas. Da defesa dos interesses do povo do Amazonas, em especial da Zona Franca de Manaus, e da defesa das instituições democráticas e republicanas. Isso está no meu DNA e sem isso eu não vivo. Se isso vai um dia me fazer perder a eleição, ganhar e perder, eleição faz parte. Perder a honra, perder a dignidade, perder o valor que você acredita que lhe move, isso não tem volta. 8h11 e a gente, obviamente, encerra o nosso jornal hoje aqui. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Abaixe o aplicativo da Rádio ZLZN na Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar aí na sua busca ZLZN, que vai aparecer o aplicativo da nossa rádio. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas nós temos o Imediato e o Povo. É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 9311-0060, e a nossa equipe vai até o seu bairro aí mostrar a situação da sua rua. Chame a nossa equipe a qualquer momento que a gente vai ir com você. Às 4 horas da tarde nós teremos o programa policial da internet, que é o Manaus 190, apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado e também de Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência e um ótimo dia. A gente se encontra aqui amanhã no mesmo horário, às 7 horas. Até lá.